Há um tempo atrás, eu comecei a fazer vídeo de alguns analogue horrors criados pelo Foximations, todos envolvendo fábulas infantis. Mais especificamente, as fábulas que envolviam o lobo mau. E enquanto eu tava consumindo e fazendo vídeos, eu não notei que um universo compartilhado tava sendo criado. Um universo que o criador chamou de The Fairy Tales Analogue Horror, ou Conto de Fadas Analogue Horror. Todo o material junto já soma mais de 1 hora de conteúdo. Eu já fiz 2 vídeos desse tema aqui no canal, cobrindo toda a história. E nesse vídeo a gente vai ver um one shot. Pra quem tá perdido e não viu as outras partes, relaxa. Eu não sei de nada. Vou recapitular como sempre. A gente foi do Analogue Horror vermelho pro azul, e agora eu lhes apresento o Analogue Horror branco. Então bora. Já fica com medo. Só essa respiração aí eu já fiquei mal. Não se esqueçam da nossa meta de 2 milhões. Se inscreve se tu for novo. Não se esqueça também de se inscrever aí no canal, né, pô? Toda semana. Mas tá novo. E é de graça. Se curtiu também compartilha com a galera. Segunda vez no mês que a gente tá falando do Foximations aqui no canal. A gente conseguiu dar uma moral pra ele muito boa no último vídeo, mas eu preciso que vocês vão lá se inscrever mais ainda. Faltam apenas 48 mil inscritos pra ele chegar a meio milhão no canal também, mano. Isso é um marco muito grande pro Analogue Horror no Brasil. Ele tem os projetos dele de fanmade, ele tem os projetos dele autorais, e eu tenho certeza que tem muita coisa vindo por aí. Então, se possível, vão aí no primeiro link na descrição ou no comentário fixado e se inscrevam no canal do Foximations. Eu vou começar pela recapitulação. The Fairy Tales Analogue Horror é uma história que conta com 4 núcleos no total. A Chapeuzinho Vermelho, os 3 porquinhos, João e Maria e os 7 cabritos. Sendo essa última fábula a menos conhecida das 4. Eu não e todas conheço essas 7 4 cabritos histórias mesmo. têm algo em comum, o lobo. Em todas essas histórias, a gente vai encontrar o mesmo lobo sendo o antagonista. Agora vamos voltar um pouco pra entender como tudo isso começou. Toda essa série se inicia lá na Chapeuzinho Vermelho. No primeiro vídeo, a Chapeuzinho é enviada pela mãe dela até a casa da vovó, e ela é interceptada no caminho pelo lobo, que mais tarde tira tanto a vida dela quanto a da vovó. E na segunda parte, Hansel, ou João, de João e Maria, vai atrás do lobo. Mas ele fica sabendo que o lobo tá atacando o terror por conta de uma visão que ele teve da própria Chapeuzinho pedindo ajuda. Aí lá vai ele. O lobo e o Hansel vão acabar se enfrentando também na casa da vovó, e a luta é bem parelha. O lobo bate e o Hansel apanha. No final, ele perde a luta. E assim a gente vai de Chapeuzinho Vermelho direto pros 3 porquinhos. E é bom. A história segue os trilhos padrões dos 3 porquinhos. Cada porquinho faz a sua casa de um material diferente. A diferença é que ao invés dos porquinhos fugirem um pra casa do outro, conforme o lobo derruba tudo, o lobo dá cabo dos porcos. Ninguém chega na casa de ninguém. E quando ele chega na casa do irmão que fez a casa de tijolos, esse porquinho já tava esperando por ele. E ele ateia fogo na casa com ele e o lobo dentro. Se for pra eu morrer, vai morrer ok. A partir daqui, a gente vai entender que a coisa é um pouquinho mais complexa. Quando a gente vê a alma do lobo, a gente entende que ele é uma criança. Uma criança que foi amaldiçoada por uma bruxa. Toda a alma que ele ceifava ficava preso com ele e com a bruxa. Por conta dessa maldição, ele se tornou essa máquina de matar. Né? E como o Hansel perdeu a alma pro lobo, a alma dele tá aprisionada. Curioso que quando o porco queimou o lobo, todas as almas foram soltas. É bem a alma da Chapeuzinho, mesmo a alma da vovó. Queimou e as almas foi. A do Hansel não. E quem precisa libertar ele dessa prisão é a Gretel, a Maria, a irmã do Hansel. No caso, ela vai precisar ir até a casa da bruxa e enfrentar ela pra conseguir libertar a alma do irmão. Bruxa João e Maria caçavam demônios. O lobo a ser essa máquina de matar. E eu também acredito que essa seja a mesma bruxa da história de João e Maria. Tá tudo interligado. Uma história e assim nós vamos de 3 porquinhos para Hansel e Gretel, João e Maria. A Gretel fica sabendo que ela precisa salvar o próprio irmão por conta de uma aparição dele na casa dela. E também por causa de um bilhete que ele deixou pra ela com instruções de como chegar até a casa da bruxa. Se a bruxa no caso, a alma do Hansel aparentemente tá auxiliando ela do outro lado. Ok. Durante esse vídeo a gente vai ver um pequeno flashback da história do menino antes dele virar o lobo. Sempre, né? Ele sofria bullying. E as zoações acabaram saindo do controle, deixaram de ser só piadinhas. Isso porque numa noite qualquer, os Bullers atearam fogo na casa do menino. E nisso, o menino quis fazer a sua vingança. Ele deu cabo de todos os meninos que zoavam ele. Só que durante a ação de tirar a vida de uma pessoa, o menino pegou gosto pela coisa. E ele acabou tirando a vida de pessoas que não tinham nada a ver com o que aconteceu. Ele ficou pior que o lobo. Acabou pegando gosto o lobo por isso. Não é o inimigo da história. O menino vai atrás de uma bruxa. Ele vai atrás dessa bruxa querendo fazer um trato pra se tornar imortal.
mal. Nisso, a bruxa pergunta pra ele que animal ele queria se tornar. E o menino escolhe um lobo. Então a bruxa o pergunta qual o maior medo dele. E o menino fala, fogo. Esse trato acaba fazendo com que o menino vire um lobo e ele é imortal pra qualquer coisa, menos pro fogo. E tá, voltando pra história normal, a Gretel junto com o auxílio do que parece ser o Hansel do outro lado consegue chegar na casa dessa bruxa. Dentro da casa da bruxa, a Gretel, conversando com a bruxa, vai descobrir que a alma do Hansel não auxiliou ela a chegar até aqui. Essas aparições do Hansel foram criadas pela bruxa pra atrair a Gretel até a casa dela. Por quê? Porque a Gretel é a última alma que sobrou nessa floresta e a bruxa precisa dessa alma. O que acontece é que lá dentro da casa, a Gretel vai encontrar um livro explicando como terminar com a bruxa. E usando das instruções desse livro, ela consegue dar fim na bruxa, salvando assim a alma do próprio irmão. E até muito então, era história, assim que acabava The Fairy Tales Analogy Horror. Isso legal, aqui foi um resumão muito, agora tá muito resumido. Eu Se tu quiser entender ponto por ponto, tem um vídeo aqui no canal explicando tudo. E também tem um material original pra se consumir. Mas caso tu não queira ver nenhum outro, tu já recebeu aqui todas as informações que tu precisa pra conseguir entender a conexão com os 7 cabritos. Tá, os Nessa 7 história, cabritos o antagonista de novo vai ser o lobo mal, o mesmo lobo. Não tem conhecimento. Ipe, como que o lobo vai aparecer de novo se ele foi churrascado pelo porquinho? Cara, então, faz sentido, calma que vai fazer sentido. A história começa com a mãe dos 7 cabritos falando que ela vai sair de casa pra buscar comida pra família. E em hipótese alguma, os 7 cabritinhos têm permissão pra abrir a porta pra estranhos. Sim, não pode. Big Bad Wolf is loose in the forest. Então não deixe os cabritinhos sozinhos. Big Bad Wolf? Sabe o que essa frase me lembrou? Muppet Show. Velho. Saudades. A mãe cabrita explica que é muito fácil saber se é o lobo ou não. Ele tem voz rouca, ranterais e garras nos dedos. Ou seja, o Thiago Finch tá solto. Se o lobo aparecer na porta, a mãe fala pra eles se esconderem e esperarem ela voltar. E antes que vocês estejam se perguntando, não, os cabritos não têm pai. Pelo menos ele não tá aqui na casa. É só os 7 cabritos e a mãe. Os cabritos entendem as instruções e a mãe vai atrás de alimento. Quando a mãe saiu de casa, ainda era de dia. E quando a noite caiu, a mãe cabrito tá terminando de catar comida. No caso, ela já tá indo voltar pra casa. Mas como é de se esperar, em meio àquelas árvores, ela encontra um lobo. À primeira vista, ela parece não notar que se trata do lobo mau. Ela acha que se trata de um lobo qualquer, e ela inclusive até conversa com ele. O que você tá fazendo na floresta a essas horas? Eu tô apenas pegando comida pros meus filhos. Por favor, lobo, agora ele sabe que tem sobremesa, comigo. Né? Não é porque talvez não seja o lobo mau que esse lobo aqui não seja mau. E ela sabe disso. Eu só acho que falar, eu tenho que alimentar meus filhos, não foi a melhor coisa que ela poderia ter dito pra um lobo. Afinal, agora ele sabe que tem filhotes na floresta. Exatamente. Essa mãe é burra e irresponsável. Além de deixar os bichos sozinhos, ela fala pro demônio, minhas crianças estão sozinhas em casa. Ai, não gostei de sua voz, tá me assustando. A mãe, enfim, notou que ela tava cara a cara com o lobo mau. Ela vai tentar fugir do lobo e voltar pra casa. Mas como é de se esperar, ela não consegue. O lobo mostra sua real forma e alcança ela sem nenhum esforço. E que Deus a tenha. O lobo mau das fábulas é mais tranquilo, por favor, né? Meus filhos não. Ah, mas ela tá ressaltando muito os filhos. É lógico que ele vai procurar eles agora. Tonta. Guys, it's getting late and Mom parabéns aí, eu fico orgulhoso que você é brasileiro. As crianças ainda estão em casa, esperando pela volta da mãe. E um dos irmãos tá começando a ficar um pouco nervoso em relação à volta da mãe. Afinal, tá ficando tarde e tem o lobo lá fora. Um dos irmãos vai rebater dizendo que tá tudo bem, até porque a mãe dele já demorou mais do que isso outras vezes. Enfim, ela estando em perigo ou não, tudo que esses irmãos podem fazer é esperar ela e seguir as regras que ela passou. Não abrir a porta e se esconder. Toda vez que eu falo cabras, eu lembro daquele filme Um Cabra Bom de Bola. Enfim, mais tarde naquela noite, a mãe se atrasou demais. Algo definitivamente aconteceu. Os filhotes não têm mais dúvidas disso. Fala que vai voltar às 8, como ajudar ela sem sair de casa? Todos os irmãos vão entrar num consenso de esperar ela até o amanhecer pra ir procurar ela, mas um deles não. Ele não quer ficar em casa esperando amanhecer pra ir procurar a mãe dele, enquanto a mãe dele pode estar em perigo agora. E ele decide procurar ela sozinho, já que ninguém quer acompanhar ele. Mas na hora que ele vai tocar a maçaneta pra abrir a porta e procurar ela... Tem alguém na porta. As crianças não sabem que a mãe deles já foi com Deus. Pode ser ela ou o lobo atrás da porta. Ela não ia bater na porta. E quando elas perguntam quem tá aí, o lobo responde. Aí já dá pra sacar, As crianças estão treinadas e não vão deixar o lobo entrar. O lobo até tenta enganar elas, dizendo que ele tá junto com a mãe deles. Mas isso não engana as crianças. Então o lobo parte pra força bruta, entrando literalmente pela janela da casa. A partir daqui a gente vai entrar num gato e rato. No caso, lobo e 7 cabras. Os irmãos se escondem pela casa do lobo mau. E mais uma vez o Foximations faz uma parada meio minigames de FNAF. Cada cabra vai se esconder pela casa, mas uma é um pouquinho mais boa que a outra. 3 delas se escondem na sala principal, bem aonde o lobo tá. Essas 3 já
rodam de início. vai curioso que o lobo não se alimenta das vítimas como é esperado, ele apenas estraçalha elas, desfigurando o rosto. Isso é uma parada meio The Walking Files das ideias. The Walking Files, que é a maior inspiração do Foximations. Eu não conheço Nos primeiros vídeos, o lobo Deveria tinha assistir. esse mesmo modus operantes, e eu lembro que eu até critiquei isso. Só que na época eu não tinha entendido que a parada desse lobo não era se alimentar. Ele não tira a vida desses bichinhos pra ingerir eles, e sim porque ele gosta. Porque ele é a maldição que foi psicopata. colocada sobre ele faz ele ser assim, sádico. Algumas Ele só é o pessoas mal só encarnado. E querem essa é o uma visão caos. que pode parecer meio boba à primeira vista, só que se tu olhar com mais calma, não é. Tu consegue achar diversas histórias por aí que afirmam que todas ou quase todas as fábulas infantis são histórias com mensagens subliminares. E Sim. pensar que o lobo mau é realmente algo perigoso do que só um lobo maldoso é bem mais paralelo de um interessante. psicopata, Ainda mais quando né, o tu lobo encara mau. todas essas histórias com o olhar de que o lobo mau é o mesmo lobo em todas elas. Isso Das eu histórias achei do Foximations o mais pras interessante. fábulas reais, E faz só existe sentido, uma né? diferença. Aqui, o lobo sempre vence. Depois de dar cabo de geral na sala principal, o lobo vai em direção a um outro cômodo da casa. Só que a partir daqui, ele vai ficar um pouco mais sádico do que antes. Mas Isso porque, já além de desfigurou todo mundo. ele quer assustar. Já ficou implícito que o lobo consegue mudar de forma. Afinal, Então, ele é por que ele não praticamente fingiu uma que era entidade. mãe? E aqui, pela primeira vez na série, ele resolveu assumir a sua forma de quando ainda era humano, um menino. No caso, ele tá tentando enganar as cabras. Ai, que horror. Ai, juro pra ti. Foi mal. 4 cabrinhas já se foram. Eu E do olhei outro cheio de lado, lágrima uma na por uma hora. tá sendo recebida pela própria mãe. Pausa pro contexto. Essa história aqui tá se passando entre a Chapeuzinho Vermelho e Hansel e Gretel. Ou seja, o lobo ainda tá vivo, obviamente. Toda alma que ele ceifa ainda fica presa com a bruxa. E a cada bruxa tá alma, sempre essa envolvida bruxa nessa fica cada canalha. vez mais forte. O ponto é que durante toda a série foi citado que as almas ficam presas. Mas ficam presas aonde? Pois bem, a gente tá vendo agora esse outro lado. Local onde as almas ficam presas. E a Meu bruxa Deus, tá que aqui com loucura. elas. Voltando pra casa das cabras, ainda restam 3. E as 3 estão escondidas num armário juntas, falando alto. Estratégia não é o forte desses bichos. O trio tá discutindo se elas deveriam ficar ali Não escondidas são muito ou então inteligentes, sair pra tadinhos. tentar fugir. As duas ideias são ruins, porque esse lobo é implacável, elas estão Mas condenadas. uma Mas uma é coisa vai fazer com implacável. que eles queiram sair. Dentro desse armário, eles encontram uma câmera. E nisso vem uma ideia na mente. Se a gente conseguir gravar o lobo e o que ele fez, e conseguir louco, sair só daqui com pode. vida, O que é a gente gravar pode o quê? mostrar essa Pode. gravação pra alguma autoridade, tá? Isso é uma boa motivação. E é essa motivação que faz com que as 3 cabrinhas... E é essa motivação que faz com que as 3 cabrinhas saiam do armário. Essa frase é meio Laíle. O plano é ir até a porta de saída da casa em silêncio, mas não dá nem 5 segundos delas terem saído e uma das 3 já é pega. E tudo é gravado. Logo após a primeira ser pega, uma outra já é pega logo de cara. De 3 cabras a gente foi pra uma. De 3 cabras a gente foi pra um. Muito rápido. É igual os A única patinhos que da sobrou Xuxa. é a que tem a câmera na mão. É engraçado o lobo ter deixado somente a cabra que tem a câmera na mão viva. Dada a natureza sádica do lobo, eu não duvido que ele tenha deixado a cabra que tá filmando por propósito. último, justamente porque ela tá filmando. O lobo queria ser visto, ele queria que isso fosse registrado. O nosso pra ele cameraman foi consegue bem mais alcançar a porta de interessante isso. saída e sai correndo pela floresta. Durante aquela correria, a cabrinha que tá gravando ainda acaba encontrando o corpo da própria mãe no meio da floresta. Tudo pra ser pego pelo lobo logo em seguida. E tudo que eu acabei de narrar pra Que vocês, elas a partir do iam momento de que a câmera foi Vasco pega, era foi gravado. meio que óbvio, Depois dessa né? tragédia, a câmera ficou caída na mata. E aparece eu isso no acredito que ela desenho, foi eu queria encontrada muito por ver. alguém. Isso porque todo esse caos virou notícia. Foi parar nos jornais e na TV. Jornal esse que um caçador habilidoso tá assistindo e tá ficando o caçador. indignado. O seu nome é Gretel e ele vai fazer Ah, é justiça o pra Gretel. cima desse lobo com as Entendi. próprias mãos. E é assim que essa história se conecta com Hansel e Gretel. No Muito caso, fácil. ela dá uma nova motivação pro Hansel. Quando a gente olhava Hansel e Gretel, ficava parecendo que o Hansel havia recebido uma mensagem do além pra ir caçar esse lobo. Mas aqui a gente fica sabendo que não foi só isso, ele também viu na TV. As 7 Cabrinhas é um one shot Deu dentro contexto aí, desse ó. universo Fechou criado por direitinho. Foximations. E uma coisa que eu notei sobre o Foximations é que ele gosta de criar essas histórias alternativas e visões alternativas do próprio universo, da própria história. Poucos criadores fazem esse tipo de coisa. Existe um vídeo no canal dele chamado Os Finais Alternativos, onde Ok. ele mostra mais alguns one-shots não canônicos das suas histórias. E eu quero comentar eles aqui pra vocês. Um deles é um final alternativo da história de Hansel e Gretel. Após Gretel receber o chamado da alma de Hansel pra salvar ele, ela acaba indo parar na casa dos 3 porquinhos. Nessa versão da história, o porquinho não conseguiu queimar o lobo. E o lobo deu cabo desse último porquinho, conseguindo assim terminar com os 3. E bom, quando a Gretel chega na casa dos porquinhos, o lobo dá um fim nela. fera, E esse é o véi. bad ending. Um final por isso.
Caraca. Um final ruim, mas não por isso. A gente também tem um final bom, o good ending. Nesse final, o Hansel consegue chegar na floresta pra salvar todo mundo, antes mesmo do lobo terminar com a Chapeuzinho. Bem no começo. Nesse final, na hora que o lobo vai interceptar a Chapeuzinho na floresta, o Hansel ateia fogo no lobo. É engraçado que a própria bruxa vai aparecer aqui também, e o lobo metralha a coitada. É engraçado que ela ainda solta um damn. Caramba, eu dei uma risada sincera nessa cena. E, meus amigos, esses são todos os finais e todos os one-shots de The Fairy Tales Analog Horror. A história dos Três Cabritos não é uma história que de fato interfere no que já foi contado. Ela é tipo o El Camino pra Breaking Bad. É tipo um, quer mais? Eu tenho mais aqui. Mas não interfere no que já foi contado, entende? Eu acho que o que foi mais legal que eu apresentei pra vocês aqui são esses finais alternativos colocados pelo Foximations. Eu não vejo The Fairy Tales Analog Horror indo pra mais algum lugar. Meio que essa ela já tá bem contadinha, né? Fim. Talvez se a bruxa tivesse ficado viva, teria como ela fazer algo a mais. Afinal, ela é a antagonista real de toda essa história. Ela que amaldiçoou o lobo. Se ela não tivesse amaldiçoado o lobo, nada disso teria acontecido. Se ela tivesse viva, ela poderia fazer alguma outra coisa, mas não é o caso. Mas, sei lá, né? Vamos ver o que o Foximations vai fazer nos próximos meses. Pode ter mais meios agora, né? Que nem foi se puder, manda uma ideia de vídeo nos comentários, seria de grande ajuda. E claro, deixa sugestões de reacts aí nos comentários também. Pertinho. Por favor, se inscreve. E também, se possível, me segue lá no Instagram, que eu tô fazendo gracinha semanalmente. E no mais é isso, meus amigos. Até semana que vem. Muito obrigado aos membros. E a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. Meu nome é Ipi. E tchau. Cara, legal demais. Eu tô muito feliz, mano, de saber que o cara é brasileiro, cara. Fui surpreendido positivamente. Aí vai lá se inscrever no canal do cara. Vamos ajudar, porque, o trabalho é muito legal. E vamos apoiar a parada brasileira, né, cara? O cara é bom e tamo junto. Eu acho muito louco como as pessoas são criativas a ponto de criar essas histórias. Ele criou todo um universo ali que se conecta, tem spin-offs, finais alternativos, tem a animação também. As pessoas são muito talentosas e fica legal, sabe? É por isso que faz sucesso, a gente tá aqui reagindo, um monte de gente tá falando também. Da hora, curti muito o conteúdo. Gente, adorei. Adoro, assim, coisas distópicas. A maioria ali dos desenhos eu já conhecia, mas não conhecia os 7 cabritinhos. Gostei.